Olá pessoal, tudo bem? Eu estarei resolvendo com vocês agora o exercício 8e da lista de funções. Nesse exercício nós temos aqui uma função f de x igual a x menos 1 sobre x mais 1. Lembrando que essa função é uma função racional. Bom, então, para a gente começar, vamos considerar o seguinte. Analisando que o meu f de x é igual a g de x sobre h de x, e aí lembrando que o denominador não pode ser zero, então eu escrevo aqui, ó, com h de x diferente de zero. Agora eu vou analisar as duas funções g de x e h de x separadamente. G de x pode ser zero. H de x tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Bom, então quem que é g de x? G de x é x menos 1 igual a zero. Portanto, x é igual a 1. H de x é x mais 1 diferente de zero. Portanto, x tem que ser diferente de menos 1. Bom, analisei g de x e h de x separadamente. Agora nós vamos fazer o nosso quadro de resolução. Então eu vou escrever aqui. Ok, o que é o quadro de resolução? O quadro de resolução é aquele momento em que eu vou analisar as funções, tanto f de x como g de x e h de x, separadamente. Então nós vamos escrever g de x aqui e vamos colocar aqui o nosso gráfico. A outra função, h de x, que vem logo em seguida, nós vamos colocar aqui também o seu gráfico. Lembrando que g de x é x mais 1 igual a zero, onde o valor que nós encontramos foi x igual a 1. Então eu vou escrever aqui 1. Vamos voltar lá nas funções de novo. Deixa eu pegar aqui um marca-texto. Ok. Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês analisem na função g de x é: que tipo de função é essa? Ela é uma função de grau 1 e eu tenho daí um gráfico linear. Bom, se eu tenho então um gráfico linear, esse meu gráfico ele será uma reta. E aí, nesse caso, uma outra coisa que vocês têm que analisar é o seguinte: o meu A ele é maior que zero. Portanto, o meu gráfico ele é crescente. Então, o meu gráfico ele vai ficar assim, ó. Certo? Ok. Então, quando eu tenho um gráfico crescente, os sinais positivos ficam à direita e os sinais negativos ficam à esquerda. Na minha função h de x, nós vamos analisar aqui agora. É uma função de grau 1, portanto, o seu gráfico é uma linha reta e o valor de A é maior que zero, portanto, é um gráfico crescente. Então, nós temos o valor de menos 1, eu vou colocar ele... Vou colocar menos 1 aqui. Com um detalhe, como h de x tem que ser diferente de zero, então ele não pode ser menos 1. Portanto, bolinha aberta. O meu A é maior que zero,
Portanto, o meu gráfico ele é crescente. Como é que vai ficar o gráfico de h de x? Gráfico crescente, bolinha aberta, porque h de x tem que ser diferente de zero. Os valores positivos ficam à direita e os valores negativos à esquerda. Bom, como isso aqui é um quadro de resolução e eu analisei separadamente g de x e h de x, agora eu tenho que analisar a intersecção de g de x e h de x, que é representado pela função f de x. Então, nós vamos pegar aqui e colocar o menos 1 aqui, que é minha bolinha aberta, e depois aqui o mais 1, que é o do g de x, e aqui o menos 1. Vamos colocar o menos 1 aqui, isso. Pronto. Agora eu tenho que fazer os jogos de sinais. Então eu tenho, nessa primeira parte, olha só. Então aqui eu tenho essa parte negativa com negativa, vai me dar sinais positivos. Agora eu tenho aqui no centro esse intervalo. Com esse intervalo, então eu tenho negativo com positivo, eu tenho negativo. Vou escrever de novo. Agora, na terceira parte aqui, eu tenho positivo com positivo, me dá positivo. Bom, como nesse caso o exercício ele pede o estudo da variação do sinal de f de x, então vamos analisar o quadro. Então vamos lá. F de x é maior que zero. Se, onde é que estão os positivos de f de x? Estão aqui, antes de menos 1 e depois de 1. Então, eu escrevo assim, se x menor que menos 1 ou x maior que 1. Ou seja, recapitulando, f de x, onde que estão os valores positivos de f de x? Estão em x menor que menos 1, ou seja, antes de menos 1, ou x maior que 1, ou seja, depois de 1. A outra análise que temos que fazer é, quando que f de x é igual a zero? Ele é igual a zero se x igual a 1. Aí vocês vão perguntar, mas por que eu não considerei o menos 1? Pelo seguinte, eu não posso considerar o menos 1, primeiro, porque h de x tem que ser diferente de zero. Se eu considerar x igual a menos 1, ele zera o denominador. Zerando o denominador, a função não existe. Então, eu não considero f de x igual a zero se x igual a menos 1. Apenas considero x igual a 1. A terceira análise que temos que fazer é f de x menor que zero se... Agora, onde é que estão os negativos no meu gráfico de f de x? Eles estão aqui, ó, no centro, nessa região. Então, eu vou escrever assim, x é maior que menos 1 e menor que 1. Bom, essa é a análise que nós temos que fazer para fazer a análise da variação de sinais em f de x.